Olha, ainda em Brasília, prefeitos de todo o país voltaram a defender a reforma tributária, mas os municípios colocaram uma condição: querem ter mais autonomia na arrecadação. Para a gente entender essa demanda e o andamento da reforma do sistema de impostos aqui no país, a gente conversa agora com o economista e secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Tudo bem, secretário? Como sempre, muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu já começo com a primeira pergunta em relação a como que os municípios, aliás, esse é um pleito, podem ter autonomia na arrecadação em meio a essa discussão da reforma tributária. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Tiago. Prazer estar com você e com todos os nossos telespectadores. Agora, o que nós estamos observando é que, com o andamento desse projeto de reforma tributária, as dificuldades vão surgindo, os desconfortos vão aparecendo em todos os lados, seja a nível de municípios, seja a nível de estados, seja a nível de vários setores da economia. Os prefeitos sempre foram contrários à reforma tributária, principalmente os prefeitos dos grandes e médios municípios, que tinham no ISS e na tributação sobre serviços uma fonte de arrecadação muito importante, que eles estão perdendo com a unificação do ISS e do ICMS. Consequentemente, esses prefeitos da Frente Nacional vêm fazendo uma oposição, buscando, pelo menos, preservar um nível de arrecadação que eles tinham antes. E eles passam agora a ser sócios minoritários num novo modelo, onde eles não terão, evidentemente, nenhum controle. Já os municípios pequenos, aqueles representados pela Confederação Nacional de Municípios, que não exploravam o ISS como os grandes e médios municípios, tenderão a ganhar. Então, o que nós estamos vendo é que há uma divisão muito grande, muito disforme na distribuição de benefícios e de custos desse projeto de reforma tributária, entre municípios e também entre estados. Ainda hoje, os vários estados do Centro-Oeste e do Norte se reuniram e fizeram um pleito no sentido de preservar a sua autonomia também, se preocupando muito com a questão da manutenção dos seus níveis de arrecadação, uma vez que alguns estados irão perder e outros estados irão eventualmente ganhar com esse projeto. Mas o que fica claro é que a insegurança aumenta a cada momento. No andamento desse projeto de reforma tributária, as dúvidas vão se ampliando, os questionamentos vão sendo levantados e eu acredito que as dificuldades vão ser muito grandes para nós termos rapidamente a aprovação de um projeto tão polêmico quanto esse. Secretário, mais uma questão. O senhor acha que, da forma como o projeto está, que deve passar pelo Senado agora, talvez com algumas alterações voltando para a Câmara, o senhor acha que é importante que o projeto seja aprovado da forma como está e depois é possível fazer aperfeiçoamentos ou não deve passar? Eu sei que o senhor tem uma posição em relação a isso também, não deve passar porque as arestas não foram aparadas. Olha, eu acho que uma das grandes missões do Senado é exatamente aparar essas arestas. Não vamos nos esquecer de que o projeto foi aprovado de forma extremamente assodada na Câmara dos Deputados, sem um debate amplo, grande parte dos parlamentares sequer tinham conhecimento pleno daquilo que estavam aprovando, e na medida em que o projeto foi aprovado na Câmara e remetido ao Senado, a sociedade despertou para esses problemas e para esses detalhes. Portanto, eu acredito que o Senado está sendo hoje alvo de um grande número de questionamentos, de demandas, de esclarecimentos necessários, e o projeto deve ser, sim, alterado no Senado, o que vai obrigar a que o projeto volte à Câmara dos Deputados para ser sancionado. Então, eu vejo ainda um longo caminho pela frente. Agora, as incertezas são muito grandes, Tiago. Veja, por exemplo, a questão de estados e municípios. Eles estão preocupados com seus níveis de arrecadação, mas o projeto prevê fundos patrocinados pela União que garantiriam que nenhum estado perderá e nenhum município também perderá arrecadação relativamente ao que estão recebendo hoje. Agora, o compromisso que o governo federal está assumindo é gigantesco.
estão previstos mais de 500 bilhões de reais para alimentar esses fundos, quase R$500 bilhão para alimentar esses fundos de forma a garantir, né, estabilidade financeira a estados e municípios. Num país enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando, fiscais, onde o governo não consegue fechar o seu orçamento desse ano, acreditar que um orçamento de 500 trilhões em 15 anos estará disponibilizado para garantir a arrecadação de estados e municípios, é querer muito. Então, as incertezas são muito grandes e eu acredito que esse projeto deve ser amplamente debatido no Senado, sem pressa. Se for necessário adiar um pouco, que seja adiado. O que nós não podemos é dar um salto no escuro e lançar o país num mar de incertezas, caso ele seja aprovado mais uma vez de afogadilho, como já foi na Câmara dos Deputados. Ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, economista, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Um excelente fim de semana para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Igualmente, obrigado.